Olá, internautas do J+. Hoje a coluna está tendo o prazer de receber a deputada Paulinha, que vai conversar com a gente a respeito da política estadual, regional. Ela tem uma forte ligação aqui com o Planalto Norte. E a Paulinha conversou conosco coisa de uns 2 meses atrás, vocês devem se lembrar aqui na coluna. Só que muita coisa aconteceu desde então, e também um grande diferencial é que hoje ela está aqui em Canoinhas, cumprindo um roteiro de 19 cidades aqui do Planalto Norte que ela está visitando para ouvir demandas e para atender correligionários. Então, começo agradecendo a presença aqui da deputada Paulinha, e lembrando que na nossa última conversa, deputada, a gente estava na iminência da votação do segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Foi um dos assuntos que a gente tratou. Verdade. Então, eu começo te agradecendo a presença e te perguntando que lição que a senhora acha que o governador aprendeu ou deveria aprender com esse episódio do impeachment? Bom, primeiramente, obrigada, Ednei, por me receber, dizer que é uma alegria estar aqui, né, pessoalmente no teu estúdio e direto ao ponto, né, te respondendo. Eu acho que nós perdemos tanto com esse segundo afastamento, tanto que eu não consigo ver benefícios nesse processo. Eu acho que é injusto, assim, colocar na responsabilidade do governador Moisés apenas a condição do afastamento, porque foi merecido. E, por mais que o Moisés tenha errado e tenha que aprender algumas lições ainda, no meu ponto de vista, nada justifica o afastamento, nem o primeiro nem o segundo. Eu continuo repetindo a mesma coisa. Ah, mas o governador, ele não era bom de diálogo. Ah, mas o governador não deu espaço para a LESC. Ah, mas o governador... O que interessa é que o governador seja ético, sério e faça fluir recursos para que a gente possa enfrentar os problemas que o Estado tem e que são graves e sérios e muitos. O que me interessa te dizer é que nós recebemos um Estado com 1 bilhão e 200 milhões de débitos, nota C, o que significa incapacidade de adesão de empréstimos internacionais, por exemplo, e a gente hoje tem um encerramento de ano agora com 1,2 bilhões de superávit, e o que tem, a partir de então, permitido que o governador assuma compromissos de obras históricas, problemas endêmicos aí, pelo menos na situação das rodovias. Eu quero te dizer que a gente fica pautado pelo que não importa, sabe? Eu continuo achando que foi cruel, injusto e imerecido o primeiro impeachment, o segundo impeachment. E se o Moisés teve um erro aí, é avaliar mal a relação política de fato. O que eu volto a dizer, não justifica os atos de afastamento. Agora, você falou em investimentos, e toma a liberdade de chamar de você, porque é um pedido seu. Sim. Esse é um grande problema aqui na nossa região. A gente não tem investimentos do governo do estado, investimentos de fato. São aqueles pagamentos, né, que são... emendas, transferências voluntárias e nada mais. Nada mais. Então, o que a gente tem hoje do governo do estado aqui? Um estudo, um planejamento para que a SC 477 venha a receber, no ano que vem, uma reestruturação, né? Você não acha que é pouca coisa, dado o tamanho aqui da nossa região, deputada? Indubitavelmente. Eu acho que assim, a gente começou a construir um relacionamento de pouco tempo da região com o governo, né? Com pequenos auxílios, como tomógrafo que veio para o hospital, ainda assim é um equipamento de volume bastante razoável, 1 milhão e tanto, mas isso para o Estado não é nada. Para o Estado a gente pode dizer que é um trocado de dinheiro. De fato, a gente precisa repensar o Planalto Norte na sua totalidade e além da 477. Ele teve agora em Itaiópolis anunciando um trecho de obra importante também. E o nosso problema aqui é porque o trecho também era muito grande, um trecho que passa de 30 quilômetros sem projeto. Não dá mais para a gente ficar tapando buraco nessa rodovia, não tem mais sentido. Ela precisa ter uma reurbanização plena, densa. Mas eu vou te dizer, tá? Pelo menos agora, o Estado não vai ficar só na enrolação ou na confecção do projeto. Ele tem condições de até o ano que vem iniciar de fato essa obra com aporte de caixa para fazer. E o que tem que ser nossa competência?
nós aqui, enquanto região, nós temos que ter competência de levar os nossos pleitos também em maior escala para o governador. E isso não é por conta do deputado, é mesmo a organização da sociedade, dos prefeitos, dos vereadores, no sentido de estruturar quais são as suas prioridades a partir de então. Ainda que nós estejamos longe de iniciar 477, no meu ponto de vista, eu já enxergo como uma realidade. Você já foi prefeita, já teve relação com outros governos, né, como prefeita, como deputada. Fica uma questão que você já sentiu, que é o sentimento que deu nos prefeitos aqui da região na sexta-feira, quando esteve aqui o Carlos Moisés. O governador falou uma frase que ficou bastante simbólica. Ele disse: estamos arrumando a casa. Terceiro ano de mandato, arrumando a casa, não é um pouco talento demais esse processo? Claro que tá, mas a gente tem duas questões aí para se considerar. Primeiro, essa pandemia, ela foi além do além, né? Ninguém imaginava que nós sofreríamos por tanto tempo, e veja, nós estamos com uma terceira onda avassaladora aqui no Planalto Norte. 90 casos. Eu soube ontem, conversando com o prefeito Adelmo, que nós temos em Bela Vista, gente, que é uma cidade pequenininha, de pouca população, quase 500 casos. Hoje em Porto União, me relatou o vice-prefeito em Porto União. Então, esse é uma das razões dos atrasos disruptivos que nós tivemos aí no processo de presença efetiva do governo. E, claro, os impeachments foram os maiores danos. De fato, o que eu quero te dizer? Eu não posso discordar de ti quando tu falas, arrumando a casa há muito tempo. É verdade. Mas a gente também tem um histórico de ausência do governo nessas grandes obras que passam de 40 anos, 50 anos, 30 anos. Se for considerar assim, o desenho histórico do que a gente tem, na forma como se fazia política no Estado, se promoveu um conceito de disrupção, assim, de descontinuidade de um sistema, né? E aí, analisando assim, infelizmente, o tempo se perde no nosso controle, mas ele foi necessário. Deputada, você apresentou essa semana na Assembleia Legislativa um projeto que prevê transparência na vacinação, com divulgação de dados, aliás, uma divulgação bem ampla de dados. Você sabe que teve um projeto desse mesmo teor apresentado aqui na Câmara de Vereadores de Canoinhas, e isso desencadeou uma verdadeira guerra entre vereadores de situação e vereadores de oposição, com os de situação defendendo o sigilo da lista e os de oposição defendendo a liberação da lista. O próprio prefeito fez uma entrega da lista aos vereadores de um modo bastante espetaculoso, dizendo que só eles poderiam ter acesso, porque isso violaria o sigilo do que ele chamou de paciente, que na verdade são as pessoas que estão recebendo a vacina, não necessariamente pacientes. Eu gostaria que a senhora que você comentasse a respeito desse assunto. Isso expõe os pacientes? Isso é inconstitucional? Como é que você vê essa questão? De modo algum. A gente tem um processo de vacinação que precisa atender à unanimidade da população. E os critérios, a ordem de quem é prioritariamente atendido é estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, gente. Não há sigilo nenhum. A gente está falando do nome das pessoas e quem tomou vacina. Não é do histórico de saúde do paciente. Isso aí é uma bobagem, tá? Com todo respeito ao prefeito Beto, mas ele... Sabe o que acontece nas cidades pequenas? Muito provavelmente o propositor da iniciativa é alguém que foge da base do governo. E aí, apenas por situação e oposição, se deixa de aplaudir uma iniciativa que seria muito bem-vinda para a população. Gente, eu vou dizer para vocês, transparência nunca é demais. Entende? O vereador não pode ter privilégio, acesso a uma informação só porque é vereador. Isso não existe. Ele está ali cumprindo missão, da mesma forma o prefeito. Mas se nesse momento só pode vacinar pessoas até 50 anos, é até 50 anos. Não pode ter um de 40 vacinando, nem um de 30. E ter uma lista com o nome das pessoas não
de modo algum, interfere na privacidade e na independência delas. Desculpa dizer, mas é a minha análise, né? Um dos argumentos do prefeito, que foram mais plausíveis, vamos dizer assim, é de que quando você chega na fase das comorbidades, como é uma cidade pequena, as pessoas passam a saber qual é a doença que as pessoas têm. E aí, em casos de estigmatização, como é do próprio HIV, que é um exemplo que ele cita, isso provocaria um desconforto para a pessoa. A doença não vai estar ali, específica. E as comorbidades, elas não são descritas individualmente. Elas são em bloco, sabe? Eu francamente acho uma bobagem a gente não permitir que as pessoas tenham acesso, Ednei. Eu não consigo... Claro, assim, no ambiente da democracia, qual é a beleza da democracia? É você confrontar valores, né? O sim e o não, o que você acha de um lado, o que você acha, o contraponto. Mas, assim, a gente tem que chegar num final de discussão em que algum dos lados, o que tiver mais sanidade, mais aderência, mais equilíbrio, acaba vencendo. E nesse caso, eu volto a te dizer, por questão de princípio, assim, eu entendo que transparência nunca é demais. Você já se pronunciou sobre esse assunto, mas eu gostaria de ouvi-la. A expulsão do PDT já está mais consolidada para você? Eu sei que você ficou bastante chateada com isso. Eu sofri bastante, sim. Vou te dizer que eu chorei uns 3 dias, porque eu explico, assim. Primeiro, são 32 anos de filiação partidária. Eu me filiei no PDT com 13 anos. E é uma história. Tem muitos amigos meus que dizem assim, Paulinha, isso aí de partido político é uma bobagem. Ninguém vota mais em ninguém por causa de partido. Eu tenho essa consciência. Eu sei que, assim, a maioria esmagadora das pessoas que votaram em mim e que vão votar na próxima eleição não vão tomar essa decisão em razão do partido. Porém, assim, vou te dizer uma coisa que ficou doído para mim. Quando você pensa na palavra expulsão, fulano foi expulso, você pensa numa pessoa do mal, numa pessoa errada, numa pessoa que fez alguma coisa ruim, entende? Eu não sou do mal, eu não sou ruim e eu não fiz nada de errado. Eu não tomei causa a nenhum ato que envergonhasse o nosso partido. Ao contrário, eu sou uma mulher de honra. E pessoas que têm esses valores sólidos dentro de si se constrangem quando se sentem perseguidos. Porque foi isso, eu tenho vivido uma perseguição implacável da direção estadual do PDT, porque eu não transijo nos meus princípios. Eu acho que nós temos que ser democráticos, abertos, saber lidar com diferentes, entender a opinião diversa, mas a gente não pode jamais ceder nos princípios. E esse foi o ponto. Um problema mais prático para você é que quando o partido expulsa um deputado, um vereador, ele tem direito ao mandato. Então, teoricamente, o PDT poderia reivindicar o mandato. Mas é um processo que também não é tão simples e pode bater lá na janela partidária, na troca de partido. O partido não vai conseguir jamais tomar o nosso mandato por uma razão, não é pelo ato da expulsão, é porque eu não fiz nada para ser expulso. Para falar concretamente sobre o assunto. Primeiro quero dizer que eu não recebi ainda nenhuma notificação do ato da expulsão, tá? Eu fiquei sabendo igual vocês, pela imprensa, assim, por isso que Por que eu não acreditava, embora houvesse rumores pela direção estadual, que eu pudesse ser expulso? O partido alega que a minha expulsão é porque eu assumi a liderança do governo Moisés. Bem, primeiro dizer que eu não desrespeitei decisão partidária, porque não havia decisão nesse sentido, e eu só o fiz porque o Rodrigo Minotto, meu colega, era o maior incentivador para que eu desse aquele passo naquele momento. Segundo lugar, a despeito de tudo o que aconteceu, o PDT me chamou, disse que eu podia ficar na liderança se eu armasse cargos para meia dúzia, o que eu não quis fazer, tudo bem. Mas a despeito disso tudo, o partido fez o quê? Ele abriu um processo disciplinar, porque eu aceitei a liderança, me notificou, eu apresentei defesa e ele decidiu que me daria uma suspensão de 3 meses, que eu cumpri. Aí passou-se um tempo, o Lupe disse, Paulinha, entrega a liderança. Entreguei a liderança o ano passado, tem mais de 6 meses que eu não sou líder. Mandei a carta para ele, o que eu imaginei que estivesse resolvido. Aí agora vem e, sumariamente, sem eu nem ficar sabendo, sem eu ser chamada para me defender, eu recebo a expulsão. Esse processo do partido é absolutamente ridículo, estapafúrdio, falho, e é por isso que ele não vai obter o meu mandato, o nosso mandato, que não é só meu, é de mais de 52 mil
catarinenses que nos levaram a essa função. Não haverá retorno do mandato para o partido, eu volto a dizer, porque eu não dei causa a nenhum ato que pudesse promover uma expulsão. Mas a sua ideia é de recorrer dessa decisão? Assim, ó, eu, num primeiro momento, antes dessa ideia da expulsão chegar, eu cheguei a pensar, se consagrar, eu cheguei a pensar nisso. Mas olha só, eles já me expulsaram, vai adiantar o que eu recorrer para ficar? Para continuar num estado de sofrimento? Isso eu vou falar não só em relação ao partido, a tudo, para as pessoas. Às vezes a gente se sujeita a manter relações tóxicas, pessoal. Na nossa família, nas relações de trabalho. Poxa, se aquilo ali te faz mal, se a pessoa não te deseja, se há um conflito, a gente tem que se afastar, encerrar aquele capítulo e reiniciar uma nova história. Eu sinto muito, eu vou dizer para ti, ó, se tu for na minha casa, no nosso escritório em Bombinhas, duvido que tu entre lá sem se emocionar. Nós temos uma história contada nas paredes, em todo o ambiente. Gente, eu convivi diretamente com Brizola, eu fui dirigente nacional de juventude, eu morei 4 anos no Rio, 4 anos em Brasília. Todos os municípios do estado de Santa Catarina receberam a minha visita, todos, na sua integralidade, nos meus 20 anos, com uma bebê do colo, quando eu era presidente estadual da juventude do PDT, montando a Juventude Socialista. Essa história está aí, entende? Eu me senti como se fosse arrancada, como uma árvore que é arrancada e jogada ao rio à força, mas eu não estou mais lá. As minhas raízes foram tiradas dali. A minha história, essa direção que está aí não vai apagar, nenhum deles, porque ela existe e ela é sólida. Mas daqui para diante eu quero fechar essa página desse livro e reabrir uma outra, na qual eu vou te dizer, eu não tenho um pingo de arrependimento. Ah, Paulinha, esses dias um amigo perguntou, Paulinha, se tu pudesse prever isso aí, tu te arrepende de ter aceitado a liderança do governo Moisés, que foi o motivo que eles contam? É claro que não, eu não me arrependo uma linha, eu não me arrependo. Todos nós estamos sujeitos a arrependimentos, pessoal. A gente às vezes dá um passo mal dado na vida e pensa, pô, não devia ter feito isso. Mas não é o caso, eu não fiz nada de errado. Eu apenas defendi um cara que estava sendo condenado injustamente em um determinado momento e em que pese haja uma dívida moral e financeira também do Estado pelos 33 milhões com a população catarinense, esse não era um ato que merecesse o afastamento de um governador. Então eu não tenho do que me arrepender. Bom, aqui em Canoinhas a senhora você está sendo recebida aqui pelo pessoal da UEMDB, mas imagino que também haja amizade em outras siglas, então eu vou te fazer aquela pergunta clássica, né? Para onde vai Paulinha? Tu sabes que eu não sei, eu tô assim, vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade, tá? Eu ainda me sinto assim no mato sem cachorro. Sabe o cachorro que cai do caminhão de mudança? E digo isso porque eu fui recebida por 2 cachorrinhos aqui no vizinho. Verdade. Aqui, fazer essa alusão assim aos nossos animaizinhos preferidos. Mas eu te digo assim, eu realmente não contava com essa hipótese. Então, os meus sentimentos agora já estão ordenados. Meu coração pacificado. Fiz algumas reuniões de despedida dos meus amigos do PDT. Agora, com sabedoria e equilíbrio, eu passo a fazer conversas com os partidos que eu vou dividir com um grupo de pessoas que me acompanham para que a gente possa tomar a melhor decisão. Eu só não quero ir para um ambiente em que não haja o mínimo de democracia e que a gente acabe passando por uma situação semelhante no amanhã. Eu não sou uma pessoa fácil, porque é isso, assim, eu não sou boazinha, entende, Ednei? Eu não vou concordar com uma decisão partidária se ela ferir um princípio ético forte demais, eu não consigo. As mulheres são muito assim, né? Elas são muito passionais, então eu preciso também ser recebida num partido que acolha todo esse meu idealismo, esses meus sonhos. Eu vou te dizer uma coisa na real, tá? Para ti e para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, ser deputado e nada é a mesma coisa. Eu não nasci grudada na cadeira, entendeu? Esse mandato não é meu, gente. Assim, o serviço público, eu falava para as meninas, para as vereadoras, o serviço público ele foi feito para as pessoas que põem nele vocação no servir. E aí tem gente que resbala, sabe? Que ganha um poderzinho, um carguinho, aí começa a pensar no seu ego, nas suas vantagens,
nos seus. E tem coisas que acontecem muito mais ardidas aqui no Planalto Norte e que em outras cidades a gente vem fazendo com que isso se arrefeça, essa coisa da perseguição política. E ela acontece às vezes no mais miúdo, sabe? Eu tive num município esses dias, o rapazinho foi candidato a vereador. Pois tanto fizeram a administração que ganhou, ele perdeu, que a menina era funcionária pública, acabou pedindo a conta, porque não aguentou a pressão. Sabe, uma menina que vive com salário de professora numa terra que a gente sabe que tem dificuldade de emprego. Agora, o que o ser humano ganha fazendo isso? E assim, enfim, eu estou misturando muitos assuntos ao mesmo tempo para dizer para vocês que eu não sei qual vai ser o meu passo, eu só tenho uma certeza. Eu sou dona de uma fé inarredável, eu te disse isso já. Existe uma fé em mim que é maior do que tudo e que é o que me empodera. Eu não acho que eu tenho algum poder porque eu sou deputada. Eu tenho algum poder porque existe uma chama vibrante dentro de mim que sabe que eu sou capaz de fazer mais pelo meu estado. E eu não estou fazendo um discurso, uma conversa fora. Eu tomei uma cidade nas mãos, para quem conhece Bombinhas, há alguns anos atrás, e uma cidade que se tornou um dos melhores lugares do Brasil para se viver, porque a gente trabalhou sob essa tônica, esse entendimento de que a gente precisa de unidade, de coletivo. Então, meu amigo, eu estou te dizendo que eu não sei do meu futuro, eu não sei como é que eu vou ser candidata, aqui que eu vou ser candidata, para que partido eu vou, não sei quem é que vai me querer desse jeito. Eu tenho recebido convites da extrema esquerda e da extrema direita, mas eu não sei se quando as pessoas me conhecerem bem assim, e entenderem que ninguém vai me botar uma coleira no meu pescoço, entenderem que eu sou uma pessoa que contesta o sistema federativo e a forma como ele imputa aos partidos um extra domínio, às pessoas que não servem mais pra gente. Eu vou te dizer um exemplo, assim, o prefeito pode se reeleger só uma vez, e eu estou de acordo com isso. Uma vez já é de muito. Presidente de partido, tem presidente de partido que está há 20 anos presidente de partido, 30 anos. Parece uma capitania hereditária, a pessoa acha que o partido é seu. E eu não concordo com isso. Então, assim, eu não posso ir para um partido que tem esse tipo de extratos, pesado, duro, em que acha que o partido decidiu. O partido é meia dúzia que senta e reúne e diz o que quer ou o que não quer, entendeu? Fazer uma aliança com quem eu não acredito a qualquer preço é outro problema para mim. Eu não consigo fazer campanha para quem eu não acredito. Não dá. É mais forte que eu. Agora, outra pessoa também que está numa encruzilhada que não tão delicada quanto a sua, né, que está sem partido no momento, é o governador Moisés, porque ele não se identifica com o próprio partido. O próprio partido já demonstrou intenção de ou domá-lo, como você diz, né, ou que ele saia do partido. Então, vamos dizer assim, são dois aliados, porque, né, você é aliada do governador, que estão aí numa encruzilhada partidária. Dá para cravar que para onde um vai, o outro vai também? Não sei. A gente não tem conversado sobre isso, tu acredita? O Moisés, coitado, ele acabou de levar uma saraivada da vida, né? Foi afastado pela segunda vez, voltou, ele está atordoado de serviço. Ele está muito preocupado agora em prestar e fazer isso. Assim, se ocupar para tentar reverter esse tempo que se perdeu nos benefícios que poderiam ser trazidos para Santa Catarina. E eu, já, por minha vez, assim, já tenho um pouco mais de maturidade política, mas como tenho também uma expulsão muito recente, resolvi fazer a mesma coisa. O que eu fiz? Imediatamente marquei um roteiro, porque não existe nada melhor do que tu ver um problema de verdade para entender que tu não tem problema nenhum. Tu vai, visita esses municípios aí, gente que sofre com problema de vaga de hospital, de remédio que não tem, de acesso, comunidades inteiras precisando do mínimo de atendimento, de infraestrutura, escola caindo aos pedaços. O que eu vou ligar para partido? Entende? Então eu fiz isso, eu estou trabalhando e agora para a semana com calma eu vou me sentar para conversar com partidos, mas não necessariamente a gente vai estar no mesmo partido, porque uma coisa é eu ter pelo Moisés respeito pela figura que ele representa e foi a defesa que eu fiz da permanência dele, né? A questão eleitoral futura, ela talvez não se traduza no mesmo caminho, entende? A gente, de fato, não tem
Eu nem sei se Moisés vai ser candidato ou não, a gente nem tem conversado muito Mas sobre você vai ser. Eu vou. Reeleição? Eu vou dizer pra ti, eu não sei fazer outra coisa da vida. Reeleição? Em primeiro plano, sim. Mas não descartaria uma vice do Moisés, por exemplo? Eu não digo do Moisés. Eu vou dizer para ti que eu vou me colocar candidata a governo do estado de Santa Catarina um dia. Vai acontecer. E se tiver oportunidade nessa eleição, por que não? Né? Eu não posso me colocar no projeto do Moisés ainda, porque nós não conversamos a esse respeito. E eu acho que assim, um espaço de vice desse ou daquele é disputado a tapa. Eu não estou aí para disputar beleza com ninguém, entende? Então eu não vou me colocar nessa condição. De concreto, eu sou candidata a deputada estadual à reeleição. Mas eu estou te falando, se não nessa eleição, na outra, num momento eu vou vir aqui pedir voto para governadora. Aquele movimento de 2018, onde Jair Bolsonaro foi o grande nome que arrastou, né, vários outros nomes, inclusive do Carlos Moisés, para as urnas e vitoriosamente, se repete esse ano de 2022? Não acredito. O bolsonarismo ainda tem uma força grande no estado de Santa Catarina, mas já caiu, segundo as pesquisas, de 70% para 40%. E ainda que o candidato do Bolsonaro, vamos dizer assim, tenha uma predileção por alguns, não vai ter mais essa mesma chama. Eu vou te dizer, eu acho que eu passo muito mais tempo na vida real, assim, convivendo com pessoas comuns, do que eu não sou uma pessoa de badalação, eu não frequento jantares, eu não estou na alta sociedade por ser deputada. Eu nem consigo me sentir muito bem nesses ambientes. A minha vida é isso, assim, transitar pelo meio das pessoas comuns e o sentimento que eu tenho colhido, tá? As pessoas também estão de saco cheio dessa repressão, desse autoritarismo, entende? De certa forma, eu falo isso hoje de coração aberto para ti. A expulsão do PDT, de certa forma, também foi uma libertação para mim. Eu não sou Bolsonaro, nunca vou ser, por 1000 razões, mas eu não acho que por eu ser contra o Bolsonaro, eu tenho que chamar ele de ladrão, de genocida, de bandido. Eu acho que deu dessa coisa, desse círculo de ódio. A gente não precisa disso no nosso país. O brasileiro não é assim. E essa tônica dos extremismos não nos serve mais. Eu acho que o eleitor catarinense, o eleitor do Brasil, vai esperar por uma terceira via. Tomara que ela surja, né? Inclusive aqui no estado também. Inclusive aqui no estado. Deputada Paulinha, visitando Canoinhas e gravando essa entrevista conosco aqui para a Coluna, a qual a gente agradece muito a presença aqui no estúdio do J+. Obrigado e seja bem-vindo outras vezes, deputada. Obrigada, Ednei. Adorei falar contigo de novo e quero te dizer isso, assim, que tu tem... A comunicação também é um talento, né? E tu tens essa capacidade de deixar a gente à vontade e seguro para arrancar do nosso coração a verdade mais absoluta. Então eu também te agradeço por essa oportunidade. E se tu me permite, eu quero muito, muito, muito deixar um beijo, um abraço especial para todas as pessoas aqui de Canoinhas e de região. Planalto Norte é um dos lugares que eu me sinto mais acolhida e amparada e é, por sua vez, uma das regiões que eu mais tenho tido um olhar no nosso mandato, porque a gente enxerga que, de fato, o Planalto Norte e o Planalto Serrano são duas regiões assim, que me tocam de modo mais especial, porque tem mais emergências, mais necessidades, e eu sempre fui tratada aqui como uma filha querida, então muito obrigada a todos. Um beijo carinhoso a todos os meus amigos, aí a família do Adriano, que foi meu primeiro amigo aqui em Canoinhas, a família do Paulinho, que é nosso prefeito de Bombinhas, e dizer que eu tô animadíssima com essa mulherada aí fazendo barulho na Câmara, viu? Elas realmente são um trio e tanto. MDB e PSDB, né? Tá aí uma dica, hein? Obrigado, deputada, e até a próxima. Obrigado a vocês também pela audiência. Tchau, gente. Fiquem com Deus.